Bom dia, meus ilustres acadêmicos. Ainda retomando o nosso diálogo sobre a usucapião como forma de aquisição originária da propriedade móvel, imóvel e semovente, analisando alguma de suas modalidades, como fizemos na aula anterior. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma modalidade usucapião em seu artigo 1071. É a chamada usucapião extrajudicial. Ela abarca todas as possibilidades de usucapião, com exceção da usucapião familiar. Porque na usucapião familiar há uma necessidade indispensável de se promover a citação do ex-cônjuge ou companheiro, seja por edital, e esse procedimento nas vias extrajudiciais, lá no tabelionato de notas, era extremamente complexo ou até não autorizado legalmente. De modo que essa usucapião extrajudicial exige, claro, que as pessoas sejam maiores, capazes, estejam em consenso, os vizinhos, os confrontantes, limitantes, você tendo toda essa documentação, o croquis, o mapa geodésico, declaração dos vizinhos, pega esse calhamaço todo e leva no cartório, no tabelionato de notas, que fará uma escritura, dizendo limites, confrontações, área, tempo de posse, testemunhas que exigem, que provam que você tem determinado número de tempo de posse. Feita essa escritura, ela é levada ao cartório de registro de imóvel, onde o oficial funcionará como se fosse um verdadeiro juiz. Analisará se preenche os requisitos legais na modalidade de usucapião que você está pleiteando, poderá até fazer perícias, ir ao local, ver a área, os documentos. Se o oficial do cartório de registro de imóvel, por algum motivo, perceber que você não preenche os requisitos legais nessa modalidade de usucapião extrajudicial, ele encaminha toda essa documentação que sai da esfera civil para a esfera judicial. Se ele entender que está tudo ok, ele fará o registro da escritura extrajudicial, da usucapião, pleiteada com os documentos e provas que você produziu, fazendo o registro e culminando com a formalização da usucapião extrajudicial. Como disse, ela abarca todas as hipóteses, com exceção da usucapião familiar, que exige essa diligência da citação do ex-cônjuge ou companheiro. Nós temos no nosso Código Civil alguns dispositivos que tratam da usucapião. Esses dispositivos começam pelo artigo 1228, parágrafo 4º, que trata da usucapião especial coletiva ou expropriatória. Essa usucapião coletiva ou expropriatória é como se fosse uma desapropriação pela via extroversa. Há um aglomerado de pessoas que ocuparam determinada área, desde que elas tenham uma posse mansa e pacífica por 5 anos, essa é a exigência. Não se fala de justo título, mas aí no Código Civil, no artigo 1228, parágrafo 4, fala que as pessoas têm que estar de boa fé. Em áreas extensas, aí no devido não se fala o limite do tamanho da área e o espaço ocupado por cada pleiteante, por um aglomerado de pessoas. Aí no Código Civil há uma possibilidade de contemplar essa usucapião coletiva ou expropriatória, tanto na forma urbana como na rural. E ela é expropriatória porque quando o juiz reconhecer a área ideal de cada um dessas pessoas, ele vai fixar o valor para que elas paguem ao antigo proprietário. Por isso se fala, é como se visse uma modalidade de desapropriação pela via extroversa, a usucapião especial, coletiva ou expropriatória. Mas ela está reproduzida lá no artigo 10 do Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001. E fica algumas dificuldades porque lá no Estatuto da Cidade contemplou-se apenas a forma, é claro, urbana da usucapião especial coletiva ou expropriatória. E o Código Civil, no seu artigo 1228, parágrafo 4, contempla tanto a hipótese urbana quanto a rural. Lá no Estatuto da Cidade fala para pessoas de baixa renda. E ainda traz um outro requisito, com áreas superiores a 250 metros quadrados. Trouxe uma circunstância
que vai deixar o juiz, o julgador do processo, o tribunal, em sérias dificuldades para delimitar, por exemplo, o que é uma pessoa de baixa renda, aquela que recebe um salário, 2, 3 salários, e exatamente na contramão de uma tendência de todas as usucapiões especiais, em que se tinha uma área de até 250 metros quadrados. E o Estatuto da Cidade fala de áreas superiores a 250 metros quadrados. De modo é que se observa que o julgador terá que fazer uma junção entre requisitos do artigo 1228, parágrafo 4, e o artigo 10 do Estatuto das Cidades, 10.250.001, para tentar acolher e adaptar e fundamentar na sua decisão o que ele entender como mais justo, ideal, para decidir no tocante a essa usucapião especial, coletiva ou expropriatória. Mas nós temos também no nosso Código Civil, no artigo 1242, a chamada usucapião ordinária de imóveis. Essa usucapião ordinária de imóveis, ela também é chamada de usucapião remuneratória. Ela trata que todo aquele que tiver uma posse mansa e pacífica numa área sem delimitação do seu tamanho, desde que, é claro, não se adeque à figura de um latifúndio e nem seja inferior ao modo rural, se for na zona rural. Ela tem que respeitar esse mínimo de parcelamento do solo rural, segundo os ditames do Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504/64, mas ela poderá também ser utilizada em relação a um imóvel urbano, quando tiver uma área, por exemplo, superior a 250 metros quadrados, mas que a lei municipal prevê que o parcelamento daquele município poderá atingir áreas de 300 metros quadrados ou 350 metros quadrados. Então, ela seria a solução, essa usucapião ordinária de imóveis, onde se exige posse mansa e pacífica, com justo título e boa-fé, de 10 anos, para que a pessoa possa pleitear uma propriedade, louvando desse instituto da chamada usucapião ordinária de imóveis. Na zona rural, urbana, o legislador não definiu o tamanho da área. A pessoa tem que estar atento para adequar-se ao parcelamento mínimo e máximo na área urbana e na área rural. Mas essa usucapião ordinária de imóveis, que é contemplada pelo artigo 1242 do Código Civil, o lapso temporal dela de 10 anos pode ser reduzido para 5 anos, desde que aquele que esteja pleiteando prove que no local esteja realizando atividades de caráter econômico, social. E é claro, se se trata daquilo que nós chamamos de usucapião remuneratório, ele já vai estar pagando um título para que o juiz emita novo título para ele. O nosso Código de Processo Civil criou algumas regras de transição para essas ações de usucapião no seu artigo 2029, ato das disposições transitórias do nosso Código Civil. E essas regras de transição foram criadas exatamente para evitar prejuízo a quem era dono do imóvel, que agora está sendo adquirido pelo usucapião, e também para evitar o enriquecimento ilícito de quem está adquirindo. Por exemplo, uma das regras de transição se dá nessas modalidades de usucapião chamadas reduzidas, que é a usucapião reduzida, lá do artigo 1238, a usucapião extraordinária de imóveis, que pode ser reduzido de 15 para 10 anos, com atividades econômicas de caráter social e coletivo. O legislador criou que, havendo essa modalidade reduzida, ela deveria ser ampliada em 2 anos, a partir da vigência do novo Código Civil, que foi em 11 de janeiro de 2003. E com isso ele evitaria tanto prejuízo a quem estava perdendo o imóvel, porque não teve direito de defesa, isso, aquilo, outro, e para também não gerar tanto benefícios ou enriquecimento a quem estava pleiteando. Então, criou aí uma regra de transição ampliando 2 anos
nessas modalidades de usucapiões reduzidas, que é a do 1238, que se reduz de 15 para 10 anos, e ao reduzir de 15 para 10 anos seria acrescentado de 2 anos contado a partir da vigência do novo Código Civil. E essa também, modalidade de usucapião ordinária de imóveis, comum e reduzida, porque a comum é de 10 anos, mas a reduzida é de 5 anos, e quando se tratasse da hipótese reduzida de 5 anos, ela seria acrescida de mais 2 anos, conforme essa regra de transição do artigo 2029, lá do nosso Código Civil. Há ainda uma outra regra de transição, estipulada aí no ato das disposições transitórias, que diz que se na regra antiga do velho Código de 1916, quem estava pleiteando o usucapião já tinha cumprido mais da metade do lapso temporal, e a nova regra lhe fosse mais prejudicial, ele poderia ficar com a regra antiga. Mas se a nova regra fosse mais benéfica, ele adotaria a nova regra. Essas são algumas regras de transição que o legislador deixou muito claro lá no ato das disposições transitórias para dirimir essas dúvidas de ficar com a regra antiga, de ficar com a regra nova, o que eu devo acrescentar ou não nessas modalidades de usucapião reduzidas que nós temos e que esse lapso temporal, todo ele, pode ser alterado. Essas, portanto, são algumas das modalidades de usucapião, mas observem bem, a usucapião nunca poderá ser pleiteada na constância do casamento de um cônjuge em relação ao outro e vice-versa. Da mesma forma, aquele que está exercendo o poder familiar ou o cargo de tutor, guarda, curador, não poderá pleitear o usucapião das pessoas que estão sob sua guarda, sob sua proteção, onde ele deveria dispensar zelo e atenção especial sobre o seu patrimônio. É muito importante observar isso. É possível o somatório de tempos para se chegar ao lapso temporal ideal de um usucapião, a chamada successio possessionis e accessio possessionis. Successio possessionis, quando o lapso temporal vem do falecido para os seus sucessores, e aí de forma contínua e ininterrupta, muito bem, mas isso poderá se dar num contexto de accessio possessionis, que é o somatório de tempo de posse entre vivos. Não se recomenda isso nas usucapiões especiais, que tem um propósito definido de moradia, de trabalho, e não se poderia isso. Mas no tocante às outras modalidades do usucapião, poderia se utilizar. Por curiosidade, a usucapião especial urbana pró-moradia do artigo 183 foi criada em 5 de outubro de 1988 com a Constituição atual. Portanto, não tem como se buscar somatório de tempos anteriores a essa Constituição. Muitos concursos buscam esse tipo de aspecto para levar ou induzir a pessoa ao erro, ao equívoco. Precisamos, portanto, ter esse cuidado, esse zelo, para não incidirmos no equívoco injustificado. Essas, portanto, são as principais modalidades de usucapião que se fazem presentes no Estatuto da Terra, nas Constituições Federais, no nosso Código Civil, no Estatuto do Índio, ela também está no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257/2001. Na nossa próxima aula, nós vamos analisar o contexto chamado direito de vizinhança. Até por lá, foi um prazer.